Olá, pessoal, boa noite. A professora Andréia já acessou. Andréia, daqui a pouco eu te chamo. Tá me escutando? Oi, Fro! Oi, boa Boa noite. noite! Tudo bem? Tudo bem e você? Tá me ouvindo Tudo bem? bem. Eu tô ouvindo bem. Você tá me ouvindo bem? Sim, Então tá ótima, ótimo. O pessoal tá entrando legal, tô vendo aqui. e tem umas A pessoas que estão Andréia, acessando. Tá todo mundo ouvindo bem? Os participantes aí? é, E aí, Pro, como tá a sua vida nessa loucura de nossa, nem me live, de fala. curso ao vivo? Vixe, bastante coisa, né, Fro? Mas é necessário. E a gente teve que aprender a se reinventar, né? É Tivemos que verdade. aprender a se reinventar, não teve jeito. É, Mas, vou ser bem sincera, tá sendo uma experiência bem bacana para mim. Porque, não é, nós duas sempre demos aula presencial e de repente veio essa oportunidade para poder até fazer live para dar um pouquinho do nosso conhecimento para o pessoal, né? E os cursos, né, presenciais, eu sei que tem aquele calor humano, é bem mais gostoso a gente olhar tete a tete, né, para o aluno, mas eu acho que essa questão virtual também a gente consegue tocar, né, a pessoa de alguma forma, né? sim. Eu te falei, né? Eu criei um curso de escrita fiscal e suas rotinas online. Já fiz 3 módulos. Esse curso ele tem 6 módulos, então eu estou gravando os outros 3, né? Porque é muito conteúdo a nossa área, você sabe disso. Sim. Então eu estou fazendo Aham. devagarzinho para, né? Inclusive já tem coisas que para a gente atualizar também, que saiu um monte de norma, né, Pro? Toda hora, né? Todo dia a gente amanhece pesquisando, não tem como. E se perde um dia, perde o fio da meada total, né? Verdade, verdade. Então vamos aproveitar para nos apresentar. Algumas pessoas já até nos conhecem, já segue, né? Mas aí você É. também já divulga o seu curso aí, já que ele é online, gravado, né? É interessante, até mesmo porque falta esses cursos para a gente na área tributária, né? Eu sei que tem muitos também, mas eu digo que rotina é uma coisa que muitas vezes não tem, né? Eu acho É. interessante. Depois eu vou entrar lá para acessar e de repente eu faço o curso com você, hein? Imagina, Vai. eu vou ter Sempre a tem um necessidade. detalhezinho, ó, sempre tem um detalhezinho que a gente aprende. Gente, é verdade. Então, Tudo a gente aprende, né? verdade. Pro, eu quero que você inicie se apresentando para a gente começar a nossa live falando sobre diferencial de alíquota, né? Sobre antecipação nas empresas RPA e Simples Nacional. Legal. Bom, boa noite para todos. O pessoal tá entrando, que gostoso. O pessoal adoro ver subir essa É telinha. verdade, É muito muito bom. bom. É importante porque a gente realmente sabe da importância do assunto, sabe também da relevância dele no nosso dia a dia, né? E ainda a gente pensa que não tem, mas muitas pessoas ainda têm dúvidas sobre o diferencial de alíquota e principalmente sobre antecipação tributária, que é o caso que você vai contar para nós aqui. Vai ser o case da Sim. Mônica hoje. Ah, Então, olha, não, realmente, substituição tributária é um assunto bem complexo, mas devagarzinho, né? Como eu falo no curso, eu acredito que você também. Devagarzinho a gente vai entendendo, vai lendo, vai trocando, né, informações e a gente vai acabar aprendendo sim. É um bicho de 7 cabeças? Não é. Mas é um assunto bem complexo que a gente tem que estudar bastante. sim, Inclusive, é depois, verdade. Mônica, quando chegar no seu momento de falar, antes de nós terminarmos a live, eu queria mostrar para o pessoal até e comunicar para eles anotarem, para estudar e para verificar uma portaria que saiu, né, de São Paulo para facilitar a vida aí para quem trabalha com produtos de ST, né? Tá, ótimo, Bom, ok. vamos lá. Então, eu sou Andréia Ferreira, professora de escrituração fiscal, né? Trabalho há muito tempo já na área, sou consultora também, para quem não me conhece. Ministro cursos, né? Na área fiscal tributária, juntamente com a professora Mônica, lá no SEAD da Contimatic, e entre outros lugares também que a gente pratica, né? E Sim, participa. verdade. Então, hoje,
Eu queria até saber se o pessoal, acho que está todo mundo ouvindo, né? Está todo mundo, né? Todo mundo Tá, que tá está todo mundo entrando tá acenando, tá. legal, ótimo. Então, eu vou citar para vocês algumas informações sobre o diferencial de alíquota, que inclusive até no meu canal do YouTube, e no seu também, deve ter um monte de informação sobre o diferencial, porque é um assunto realmente bem procurado, né? Na Sim, nossa verdade. área, principalmente para quem está iniciando, né? Então, o diferencial de alíquota, no caso, eu costumo dizer que são dois, né? Eu chamo um de default e o outro de diferencial de alíquota. Apesar que ambos é a mesma coisa, mas o mecanismo, né, do cálculo e da forma de fazê-lo que é diferente. Sim, Então eu verdade. digo assim que, não é? Eu digo que o diferencial de alíquota, eu falo que é sobre as aquisições, né, de mercadorias. Porque vai acontecer o fato, né, gerador para que esse ICMS do diferencial seja recolhido, né? E eu digo também que o DIFAL é um diferencial de alíquotas também, mas ele é sobre as saídas, sobre as vendas, né, interestaduais. Vale lembrar que o diferencial de alíquota aqui é tudo sobre compra e venda interestadual, porque compra e venda internamente dentro do seu próprio estado, e vamos dar um exemplo aqui de São Paulo, que é o nosso estado, né, Pro? A maioria Isso, dos nossos clientes está dentro do estado de São Paulo. Então, o diferencial de alíquota, quando é venda, quando é operações internas, não existe. O diferencial de alíquota só vai existir quando houver operações interestaduais. Então, uma empresa que é RPA, se ela adquirir mercadoria de outro estado, né? Para qual o destino da mercadoria? Isso é muito importante, a gente sempre vê. Comprou uma mercadoria, qual que é o destino dela dentro da empresa? Isso é muito relevante a gente estudar e saber, porque aí através dessa informação que a gente vai saber como fazer a parte tributária daquela compra. E ainda mais se ela for uma compra interestadual. Então, se a RPA, a empresa do regime periódico de apuração, adquirir mercadoria de fora do estado para uso e consumo, né, ou ativo imobilizado, com certeza, né, vamos dizer que 99% de chance vai ter o diferencial de alíquotas do ICMS para recolhimento. E verdade. o digital, né, Pro? Ai, olha, legal, o professor Antônio Sérgio, seja Ele é bem-vindo, assessor. professor, maravilha. Olha, agora ele está nos honrando, a gente sempre honra ele, agora é a vez dele de nos honrar, né, amor? É verdade, é verdade. Muito Nós temos obrigada, aí, professor. temos vários aqui que estão participando. Tem a Joyce também, Ai, que né? legal. A Adriana É, Ferreira. tem Mônica, muita você gente. conheceu a Adriana Ferreira? A Adriana Adriana Ferreira é Ferreira minha eu irmã. conheço. Conheço. Irmã profissional da área de gestão de pessoas, uma profissional maravilhosa, viu? Muito legal. Olha, Muito eu vou te bem-vindo, gente, falar. muito bem-vinda. Deixa eu te falar uma coisa, Andréia. Temos pessoas aqui que são nossos parceiros, na realidade, né? É Muitas verdade. vezes nós criamos uma live achando que a gente vai ajudar aquela pessoa que está iniciando, e às vezes calha da gente participar com pessoas que têm o mesmo conhecimento que a gente, o professor Sérgio, Então, é uma honra. a Joyce, eu tenho pessoas aqui, a Flávia Michele, um pessoal que Ai, trabalha que comigo legal. e que já tem um conhecimento, mas é interessante porque o nosso objetivo é compartilhar informações, né? O aprendizado para nós é muito importante e não significa que eu sei mais que você ou que você sabe mais do que eu, até porque a legislação ela é tão polêmica, ela nos traz tanta dúvida que às vezes você acha que está fazendo certo e por causa de uma vírgula, às vezes É, você não está, né? é. E nesse Sem caso que você contar, disse, sem contar para decifrar a legislação, a gente precisa sempre dos amigos, dos universitários para nos apoiar, né, Pro? Que é exatamente. mais fácil. Para você ter noção desse diferencial de alíquota que você acabou de colocar para nós, aí já começa a ser um ponto, né? Porque o diferencial de alíquota na compra, existe um caso onde, quando eu adquiro de empresa do Simples Nacional, eu tenho que embutir o ICMS dentro daquela mercadoria, porque quando eu compro de uma empresa do Simples Nacional, ela não calcula ICMS. É Então, verdade. eu tenho que pegar o valor daquele produto, daquela mercadoria que veio de outro estado, e vou ter que embutir a alíquota interestadual em cima daquele produto para depois eu fazer o cálculo do diferencial de alíquota. Entendeu? Nossa, E isso, digamos, numa empresa RPA, né? é. Então, quer dizer,
E como que eu faço isso no Simples Nacional? Então, se você pegar o regulamento do ICMS, que é lá no artigo 115, ele vai trazer para você que quando você é do Simples Nacional e você também compra de outra empresa do Simples Nacional, você deveria fazer o diferencial de alíquota de 6%. Então, ó, imagine, você do Simples Nacional comprando de também uma empresa do Simples Nacional. O que, que você deveria fazer? O cálculo de 6%, mas 6% sobre o valor da nota? Então, aí no caso, você deveria incluir o ICMS de 12% no valor da nota de entrada, para depois você fazer o cálculo do diferencial de alíquota. Nossa, eu acho, sinceramente, que isso é muito, além de confuso, é meio injusto para o contribuinte do Simples, né, Mônica? Porque, poxa, se ele já faz um recolhimento de ICMS, né, com as novas normas aí depois da Lei Complementar 155, que trouxe os novos cálculos, ele já tem, o optante do Simples Nacional já recolhe um ICMS ali na venda, né? Eu acho que tinha que ser através daquela alíquota encontrada para poder subtrair. Mas talvez também não seria tão viável para ele, né? Ainda bem que o artigo 115, então, direciona para que seja a diferença mesmo de alíquota interna e interestadual, né? Que talvez ele sairia até pagando maior, né? É porque, na realidade, o objetivo é que as empresas, principalmente do Simples Nacional, não venham adquirir mercadoria de fora, né? Então, assim, eu sou uma empresa RPA, eu pago o ICMS para o estado de São Paulo. Quando eu compro mercadoria aqui dentro, nós sabemos que se eu comprar de uma empresa RPA, na hora que ela forma o preço de venda dela, embute o ICMS. Está incluso o ICMS, né? Ou seja, então eu estou pagando o ICMS para o meu estado de São Paulo na saída e também na entrada. Nós fazemos a apuração do débito e crédito, ok? E no diferencial de alíquota, Mônica, mas a RPA, quando compra dentro do estado de São Paulo e ela adquire para uso e consumo em ativo imobilizado, não tem que se falar de diferencial. Não tem, porque na hora que eu comprei da empresa, automaticamente o ICMS já está lá dentro. Então, alguém já está recolhendo para o estado de São Paulo. Quando eu vou adquirir fora, né, já existe essa sistemática. Olha, está comprando fora, é para uso e consumo ativo imobilizado, você sendo uma empresa RPA dentro do estado de São Paulo, o produto não vai ter uma saída subsequente. Então, você não vai pagar ICMS para o estado de São Paulo. Então, vamos lá, vamos pagar o diferencial de alíquota. Vamos pagar a diferença lá dos 6%, dos 14%, quando o produto é importado, né? Mas, e quando é do Simples Nacional? Quer dizer que do Simples Nacional, aqui dentro do DAS, ele paga uma alíquota dentro do DAS, uma alíquota, alíquota efetiva, que nós chamamos, né? Porém, essa alíquota efetiva é sobre a receita de conta própria, né? É da sua receita de venda de mercadoria. E que o percentual já é mínimo. Digamos assim, nós começamos com 1,36% no anexo 1, né? O máximo, se eu não me engano, na quinta faixa ali, ele chega por volta de quase 5% de ICMS. Na última faixa, na quinta faixa, né? Então, quando eu compro de fora, eu vou recolher para São Paulo ICMS? Eu vou recolher se eu vender a mercadoria, né? Se eu vender a mercadoria, eu até recolho dentro do DAS, né? Só que eu deixei de comprar de uma empresa aqui em São Paulo que talvez calcularia 18% na nota. E fui comprar fora. Então, por isso que eles dizem que nós temos que fazer o cálculo do diferencial de alíquota do Simples Nacional, né? Normalmente, até para revenda ou para industrialização. Entendeu? Então, assim, às vezes a gente acha que é injusto, mas na hora que a gente coloca na ponta do lápis, não é. Infelizmente. Entendeu? Porque eles não querem deixar de receber, né? Eles não querem pautar a parcela deles do ICMS que é destinada a tanta coisa. Então, por isso que eles fazem a cobrança. Nova guerra fiscal, né? É verdade. Que o ICMS, ele é um tributo que ele é recolhido em todos, né? Praticamente em tudo, né? Ele sempre está incidente em tudo que a gente compra, em tudo que a gente consome, seja o que for, o ICMS está embutido. Seja ele o ICMS normal, que eu chamo de o próprio de normal, e o ICMS da ST. Então, o ICMS ele sempre vai estar embutido em tudo que a empresa ou nós mesmos, pessoa física, adquirir. Não temos como fugir dele. E ainda falando sobre o diferencial de alíquota,
O diferencial de alíquota sobre compras interestaduais, né, com certeza vai ter essa diferença, né, de alíquotas, a interna com a interestadual para ser recolhida. Isso na aquisição. Então, é nessa parte que gera muita dúvida. Porque como tem o DIFAL agora, né, desde 2017, desde 2016, né, surgiu o DIFAL com a Emenda Constitucional 87 de 2015. Então, o que acontece? O pessoal faz muita confusão ainda. Peraí, DIFAL ou diferencial de alíquota? Quando que eu recolho o DIFAL e quando que eu recolho o diferencial de alíquota? Então, isso eu até explico assim, de uma forma para tentar deixar um pouquinho mais claro para o pessoal. Eu coloco assim para a gente memorizar que diferencial de alíquota é sobre a entrada de mercadoria, sobre a aquisição de mercadoria interestadual. Quando a empresa for RPA, ela vai recolher esse diferencial apenas para compra de material de uso e consumo próprio ou compra de ativo. Em contrapartida, o Simples Nacional, né, por ser um regime tributário específico, unificado, né, especial, inclusive, posso dizer assim, toda compra para qualquer destino, né, da empresa, seja uso e consumo, ativo, compra para revender, compra para industrializar, né, Pro? Esse contribuinte vai acabar recolhendo o diferencial de alíquota. Infelizmente, não tem como ele fugir. Aí eu falo do DIFAL. Então, diferencial de alíquota eu falo que é de entrada e DIFAL eu falo que é de saída. Para as pessoas, né, principalmente os iniciantes, não fazerem essa certa confusão, porque dá confusão mesmo. Então, o DIFAL é sobre as vendas, e é qualquer tipo de venda? Não. São somente para vendas interestaduais e para não contribuinte do ICMS. Então, não contribuinte seria o quê? Nós, pessoas físicas, ou alguma empresa, né? Uma PJ, só que ela não tem inscrição estadual, ela não comercializa mercadorias. Ela vai sempre adquirir essa mercadoria para uso e consumo ou ativo para ela. No caso, as ONGs, né? As instituições, as empresas aí não governamentais. Então, esse tipo de empresa, e PF, no caso pessoa física, é considerado como não contribuinte. Então, se for fora do estado de São Paulo, né? Atualmente, em 2020, a responsabilidade tributária é arcada pelo estado de São Paulo. Quem está vendendo para lá, no caso? Então, se São Paulo está vendendo para a Bahia, vai fazer um cálculo de diferencial de alíquotas com a alíquota nossa, a alíquota interestadual com a alíquota interna do estado da Bahia. Então, o cálculo, ele ficou assim bem diferenciado do que um cálculo de diferencial de alíquotas mesmo sobre as compras, né, Pro? É verdade. Isso gera uma certa confusão mesmo, né? Como hoje a gente está fazendo um bate-papo, seria até interessante, de repente, futuramente, a gente abranger um pouquinho mais sobre esse assunto, mostrar alguns cálculos, de repente, né? Se isso for solicitado, né, pelos participantes, porque dá para a gente, pelo menos, demonstrar um cálculo, assim, para a pessoa ter uma ideia. Porque o sistema, né? Os sistemas emissores de documentos fiscais já estão preparados para isso. Então, as empresas, né, os escritórios de contabilidade, seus clientes, os emissores de notas fiscais, os sistemas que emitem as notas fiscais, já estão preparados. Mas a gente não pode simplesmente jogar lá os valores e acabou. A gente tem que conhecer, porque principalmente por ser um cálculo, para que o nosso cliente e o contribuinte também não pague mais, né? Não pague a mais verdade. ou pague a menos para não ser prejudicado futuramente, né? Numa fiscalização, coisa assim. E tudo impacta no SPED, né, professora? Na GIA, no SPED, principalmente no SPED fiscal, para quem é RPA. Exatamente, para quem é RPA. E lembrando, né, que esse diferencial, que na realidade nós chamamos de DIFAL, nas operações de saída destinada a não contribuinte para outro estado, no caso do Simples Nacional, existe outra polêmica, né? Porque no Simples Nacional nós temos a ADI 5464, que ele suspende o cálculo desse DIFAL. Então, ou seja, o emitente, né, o remetente da mercadoria sendo optante pelo Simples Nacional, ele não deveria calcular esse DIFAL no item, né, porque ele não vai na nota em si, né, ele não calcularia a partilha que hoje é 100% para o estado de destino. Só que em alguns estados, infelizmente, eles não atendem essa ADI de suspensão do cálculo do DIFAL. Aí as pessoas muitas vezes nos perguntam, né? E aí, mas eu sei que a RPA calcula. Então hoje já está praticamente definido. RPA, venda interestadual destinada a não contribuinte,
calcula-se o DIFAL. Ah, ok. Mas, ô Mônica, o professor Andréia, eu sou do Simples, e aí eu calculo ou não? Aí a gente tem que parar e pensar, né? Se você olhar em qualquer busca, eu até costumo fazer apresentação de sistema, né? Mas se você olhar Econect, se você olhar IOB, se você olhar Sinofisco, COAD, não importa. Ele vai dizer que o estado da Bahia te cobra esse DIFAL, tá? Eu vou ser sincera, eu não destaco na nota. Ou seja, eu não calculo no item, porque eu me atento à ADI. E na Sim. ADI, eu coloco nas informações complementares. Se acontecer alguma coisa, o estado de destino vai me cobrar esse DIFAL e eu vou pagar posteriormente. Mas eu já Certo. não mando com recolhimento. Porque aí, nesse caso, se houve a suspensão, a ADI, ela trata de uma ação de inconstitucionalidade, né? Então, o que acontece? É federal. O porquê que os outros estados não aceitaram essa suspensão? Mas aí é uma briga tributária, é uma briga jurídica que a gente fica ali no meio. É tomada de decisão. Então, assim... Inclusive, no estado do Ceará, professora, também tem esse detalhe aí que você comentou. Já Sim, são aconteceu de vários. uma empresa nossa do Simples Nacional mandar mercadoria para lá e eles barrarem lá no posto fiscal deles, enquanto a gente não pagasse a guia e mandasse para eles, eles não liberariam. Sim, E sim. eles sabem da existência da DI. Só que tem estado e estados, né? Mas o Então... correto mesmo, no meu entendimento, eu também entendo como você. Não tem que se calcular diferencial de alíquotas, nesse sentido, do DIFAL, para a empresa optante do Simples Nacional. Porque foi realmente inconstitucional. Né? É verdade. Então, e eu tenho uma pergunta aqui que mandaram, eu não sei se vai dar para a gente responder todas hoje, tá? Mas tem a Nelma, ela é uma aluna minha da faculdade Legale, né? De um curso de pós-graduação que eu dei lá para eles na área tributária, e ela está perguntando qual é a lei que fala sobre a ST. Então, aguarda só um minutinho que nós iremos entrar sobre o cálculo da substituição tributária, que aí eu vou falar um pouquinho da antecipação e eu te dou um embasamento legal, tá bom? Legal. E quero agradecer a todos que estão aqui, né, que são várias pessoas, e seria legal... Né? Parabéns a todos, né? Se as pessoas Espírito de procura, quiserem... né, Mônica? É verdade. Espírito de procura, né? Isso é muito bom. Se alguém quiser, posteriormente, pode mandar para nós, ou pelo WhatsApp, quem tem um contato da gente, ou por mensagem, né? Sempre vai ter para vocês aí os nossos dados. Manda as perguntas, a gente pode elaborar outras lives referente a dúvidas específicas. Eu coloquei até no Insta e eu coloquei também lá no LinkedIn, que é uma oportunidade. Às vezes a gente fala de um determinado assunto e a dúvida maior hoje que está surgindo é outro. Então a gente monta uma live falando desse assunto. Eu sei que a procura é muito grande sobre diferencial de alíquota e antecipação. Então por isso que nós combinamos de falar sobre esse assunto, né? Legal. Isso. E o diferencial de alíquota... RPA, eu acho que o pessoal está até atento a essa questão de cálculo, né? A essa questão de aparecer na apuração do ICMS, lembrando que o diferencial de alíquota, eu tenho que jogar outros créditos, outros débitos lá na apuração. Artigo 117 do regulamento do ICMS, que mostra a tratativa de como você vai colocar isso na apuração do ICMS, que vai impactar isso na GIA e no SPED fiscal. Exatamente. Vamos dizer que é uma observação que tem que colocar lá em créditos e débitos. É o artigo 117 que está citando isso daí. Isso mesmo, Pro. Isso, tá? E no caso do Simples Nacional, né, existe o diferencial de alíquota quando eu compro para uso e consumo, quando eu compro para ativo imobilizado, quando eu compro para industrialização. Quando eu compro para revenda, aí que entra aquele detalhe que fala-se sobre o diferencial de alíquota ou o ICMS de substituição tributária como antecipação, né? Onde eu tenho que pagar o ICMS ST na entrada, né? Porque geralmente o pessoal fala assim, eu pago o ICMS ST na saída. Mas isso gera tá certo. Isso, no caso, quando você é o substituto tributário. Então, você vai pagar nas suas operações de saída. Mas, em algumas situações, você vai ter que pagar na sua entrada, né? Então, nas empresas do Simples Nacional, nós temos esse detalhe da antecipação, né? Só que tem um porém. Olha só, no Simples,
a gente fala, comprei para revenda. Vou ter que pesquisar o produto. Sim. Ele tem substituição tributária aqui em São Paulo? Não tem, já pesquisei, não achei ele em lugar nenhum. Então, o que você vai calcular? Diferencial de alíquota. Perfeito. Tá? Comprei de fora. O produto chegou aqui. Eu vou dar um exemplo bem claro, que eu acho que o pessoal vai lembrar depois. Eu até gosto de brincar. Que hoje não é sexta, né? Mas eu comprei uma bebida. Eu comprei um uísque fora de São Paulo, tá? Certo. O uísque, ele tem substituição tributária. Então, eu já estou afirmando para vocês. Ele tem substituição tributária. Mas eu comprei esse uísque de Goiás, tá? Aí, de repente, Goiás não firmou protocolo e nem convênio com o estado de São Paulo. Certo. Tá? Chegou aqui no meu estabelecimento. O que eu vou fazer com esse uísque? Por enquanto eu vou vender, tá? Não vou beber, não, vou vender. Então, eu vou vender esse uísque. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que pegar esse NCM do produto do uísque, dar uma olhadinha na legislação, né, no convênio, e verificar se tem. Tem ST, já sei que tem ST em São Paulo. Então, nesse caso, eu vou calcular a antecipação. Eu vou calcular a substituição tributária na entrada. Tá certo? Isso eu sendo uma empresa do Simples Nacional. Certo. Ok? Eu sendo do Simples. Agora, olha só. Aí a pessoa fala, não, então tá bom. Mas eu não sou do Simples. Eu sou RPA. E aí? O que eu faço com esse uísque que eu comprei para revenda? Você também vai ter que calcular a antecipação. O ICMS-ST na entrada da mercadoria. Porque aí vence o regulamento, né? O artigo 426, né, do ICMS, o regulamento do Estado de São Paulo, ele diz para nós que são nas entradas interestaduais, né, aonde o produto tem substituição tributária dentro do Estado e que não houve não foi firmado protocolo e convênio com o estado que vendeu a mercadoria. Então, qualquer mercadoria, né? Qualquer entrada no território paulista que o produto é sujeito à substituição tributária e que não veio destacado na nota, eu tenho que pagar a ST na entrada. Ou seja, se é o regulamento 4, o artigo 426 que diz isso, ele não diz que simplesmente é uma empresa RPA ou Simples Nacional. São ambas. Mesmo porque o regulamento do ICMS serve tanto para as RPAs quanto Simples. Sim, é o que eu falo, sim. Que a gente costuma falar, porque não existe um regulamento de ICMS para a empresa que é optante do RPA e optante do Simples Nacional, é o mesmo. Que é o regulamento, né, do decreto 45.490 de 2000. Verdade. Essa questão que você comentou da antecipação, que é o recolhimento do ICMS-ST nas compras interestaduais, quando não existe o protocolo e convênio, aí principalmente o iniciante, ele fala, mas como que eu vou saber se aquela mercadoria que estou adquirindo de fora, ela tem ST, ela está sujeita a ST, a substituição tributária? Então, o que acontece? Existe o convênio 142 de 2018, isso é importante até vocês anotarem, pessoal, que esse convênio 142 de 2018, ele veio regulamentando os produtos que são classificados com NCM-ST, com substituição tributária. Só que cada estado precisa fazer a sua legislação, precisa cumprir a sua legislação, criar a sua legislação do estado, ou seja, estadual. E dentro do estado de São Paulo foi criada várias portarias CAT falando sobre ST. A mais recente, se eu não me engano, professora, se isso já não mudou, porque sempre muda, mas eu acredito que não, existe a portaria CAT 68 de 2019, que é importante também vocês anotarem e estudarem e verificarem, porque os produtos, as mercadorias que estão classificadas na ST, aqui em São Paulo, você pode consultar essa portaria CAT 68 de 2019. Como, por exemplo, você falou do uísque, né? Bebidas alcoólicas, tem esse segmento. Então, dentro dessa portaria consta todos os segmentos das mercadorias sujeito a ST. Aí fica mais fácil
do usuário lá, ah, legal, essa mercadoria tem ST aqui em São Paulo. Se não tem no estado de Goiás, a obrigação tributária é nossa de fazer o recolhimento, não tem como fugir também, né? Vejamos que teve até um produto desse ramo de bebida que saiu agora, em fevereiro, que foi o vinho, né? Sim. O vinho, ele tinha substituição tributária, então tinha substituição tributária nacional, ou seja, em todos os estados, na operação interna, teria que haver o cálculo da substituição tributária no vinho. Nas operações interestaduais, aí vai depender do convênio, do protocolo, se foi firmado, se não foi, e assim por diante. E quando foi em fevereiro, saiu, né? Até gozado, assim, que eu acho um absurdo, né? Inclusive, tem até uma aluna minha, Márcia, ela tá aí, ela entrou, eu vi, Marcinha, ela fez um curso comigo, de escrita fiscal, né? Na prática, e ela trabalha numa empresa que fornece vinho. E o vinho, até 31 de janeiro, era ST, professora. A partir do 1/2 passou a ser 25% normal do ICMS próprio normal. Então, como que o legislador faz uma coisa dessa também, né? Até janeiro ela era ST e a partir de fevereiro, no mês seguinte, né? Então tem umas coisas que é meio complicado da gente entender, né? Tem que aceitar. Eu falo para os alunos que substituição tributária é igual Simples Nacional. Não tem que entender, você tem que aceitar e ponto. Porque é isso aí, né? Você só tem que... tudo de louco. Você tem que entender para conseguir fazer alguma coisa, né? Não tem jeito. Mas é meio polêmico. Olha... É meio polêmico, mas nesse caso da antecipação, nós temos a sistemática, né? Que então, ou seja, se eu comprei sendo do Simples e é para revenda e dentro do meu estado tem ST, automaticamente eu calculo a antecipação. Se eu sou uma empresa RPA, Regime Periódico de Apuração, e eu comprei esse produto interestadual, também é para revenda, né? E aqui dentro do estado tem ST, eu vou ter que calcular a antecipação, né? Só que aí já começa a mudar a questão de cálculo. Por quê? Porque a empresa que é RPA, uma vez eu até brinquei com um dos professores que eu tenho contato, e a lei ele diz assim, que o cálculo da antecipação, né, no artigo 426, tem que ser feito na entrada do território paulista. Ou seja, na entrada dentro do estado de São Paulo. Aí eu falei assim... Eu não sei nem quando é que passa de Minas para São Paulo. Eu não sei. Como que eu vou pedir para ser feito o cálculo da antecipação na hora que a transportadora ultrapassa o limite do território paulista? Justamente. Né? Então, geralmente, a gente calcula quando? Quando a mercadoria entra dentro do estabelecimento. Né? Inclusive, é a dúvida da Daniela, da Dani. Também uma grande, querida amiga, faz muito tempo que não falamos, mas, nossa, mora no coração. A Dani justamente acabou de fazer essa pergunta, Pro. Quando que a gente sabe que vai recolher essa antecipação? Quando a mercadoria entra no dia que ela entrou no estabelecimento. Então, isso também, nossa, o pessoal tem muita dúvida sobre esse detalhe. Sim, a gente fica uma incógnita. Quando? Quando que eu vou saber que vai recolher a antecipação? Quando, né? E se eu não me engano, o vencimento são 2 meses após, não é isso? O vencimento da guia? Na realidade, para a empresa que é RPA, é na entrada do estabelecimento. Ou seja, se entrar agora, já prepara a guia e paga até meia-noite. Entendi. Nossa, entendeu? Tá vendo, gente? RPA é diferente do Simples Nacional. RPA é no ato da entrada, né? Entendi. Agora, o Simples Nacional, aí sim, o vencimento é o último dia do segundo mês subsequente à competência. Então, se a mercadoria está entrando agora em agosto, né? Vai vencer aí essa guia, pegar aqui minha colinha que é a agenda, né? Entrando em agosto, vai vencer dia 30 de outubro. Porque é 2 meses após. Legal, tem 2 meses. Então, esse é o tempo do respirar que o escritório de contabilidade vai ter com o cliente dele. A Dani ainda está perguntando, né, na dúvida, porque nos escritórios de contabilidade, a gente sabe, você sabe, né, que a gente tem uma certa dificuldade de receber nota fiscal de fornecedor dos clientes. Mesmo com esse esquema de ser eletrônico, tem muitos fornecedores que não enviam as notas dos XMLs para os clientes da gente. Aí a Dani falou, leva mais de 1 mês para essa nota chegar para nós.
Só não pode levar mais de 2 meses, porque se levar mais de 2 meses, prazo, vai ter que pagar, além do diferencial, multa e juros, né, professora? Então, e são duas pessoas, tá? Tem a É. Claudineia, que ela também falou a mesma coisa. Gente, eu vou dar uma dica Então. para vocês. Vocês vão ver que são rotinas isso, né? É. Antes a gente tinha esse problema porque a gente tinha vários mercados, né? E mercados tanto do Simples Nacional como empresa, né, RPA, Mercado do Regime Periódico de Apuração. Ou até mesmo o Simples Nacional que estourou o limite do Estado e passou a ser no Estado RPA. E demorava para chegar essas notas, né? E isso não atrasava só a guia para o cliente, atrasava o nosso serviço. Porque ou Sim. você tem que refazer a apuração, ou você tem que lançar a nota em atraso, tudo bem que RPA eu posso lançar no mês seguinte. O Simples Nacional também posso lançar no mês seguinte? Você até pode, mas aí automaticamente a data que você lança não é a data de apuração que você vai mandar na guia, não pode, porque na realidade a nota é do mês anterior. Aí você vai mandar para o Exatamente. seu cliente com multa e juros. Então, o que, que nós optamos, tá? Isso eu vou falar para vocês. Eu sei que nós agora vamos ter algumas mudanças com a questão do sigilo, né, fiscal, com a questão de certificado, né? Mas nós pedimos para os clientes ou eles terem um certificado A1 para a gente poder baixar o XML das entradas, ou Sim. então ter um sistema que pode ser qualquer um que baixe arquivo de nota fiscal e nos envie. Tá? Eu não vou citar nomes de programas porque tem vários e eu não quero ser injusta. E eu também não quero fazer aqui comercial de uma empresa única. Todos devem saber que eu utilizo a Contimact. Provavelmente você também deve conhecer o Sim. sistema. Mas Sim. existem outros que fazem a busca. Tem CIEG, a Econect baixa arquivo XML de entrada se você tiver o certificado A1. Então eu falo assim, gente, eu sei que é sigiloso, mas eu não vejo problema o seu cliente te dar a possibilidade de ter o certificado A1, aonde você vai instalar na sua máquina e você vai puxar essas notas de entrada do seu cliente. Poxa, você está ajudando o seu cliente e você está auto se ajudando, porque você vai conseguir fechar as coisas dentro do prazo, vai mandar as guias já corretamente, entendeu? Sim. Se é aquela empresa RPA que chega a mercadoria todo dia e de repente você tem que fazer antecipação todo dia, você já sabe disso de imediato, não manda guia com multa e juros. Então eu acho que hoje é essencial a gente ter esse busca XML, seja qual for o programa. Sim, sim. Ou busca semanal, ou busca quinzenal, ou quem é do Simples Nacional pode fazer a busca uma vez por mês, porque tem um prazo maior para recolhimento, mas eu acho essencial não esperar nota de entrada de cliente, É tá? verdade. Não esperar, porque Isso atrapalha tudo. daí atrapalha. Por ser eletrônico, né? A questão de ser eletrônico facilita também essa questão do busca. Então, o cliente ele tem que realmente ele tem que melhorar essa questão de envio. Ou, como você falou, não depender dos clientes para essa finalidade, né, Pro? A gente É verdade. instalar lá um sistema, o certificado digital do cliente, e nós mesmos fazer isso, fazer essa busca das notas da obrigação que ele teria para conosco, mas não tem como. É complicado isso. Até hoje é uma guerra, é uma luta você ter as notas de entrada dos clientes, dos nossos clientes, de forma correta, em tempo hábil. É muito difícil. É verdade. Então, e algumas dúvidas que eles estão colocando aqui referente a essa questão da antecipação. Então, assim, a sistemática que você vai adotar no seu escritório para que o seu cliente mande o arquivo XML, eu acho que depende muito de uma conversa, né? Vamos bater um papo com o cliente, tentar mostrar para ele. Eu sei que é difícil, mas tem que ser feito, né? A questão de prazo não tem como se mudar. RPA é na entrada no estabelecimento da mercadoria, a data do vencimento da guia. Ou seja, a data do vencimento da GARI, que daqui a pouco não vai existir mais nem GARI, né? Vai ser tudo DARI, que é do recolhimento estadual. São Paulo já vai mudar isso daí. Aí o que acontece? No Simples Nacional, eu pago 2 meses após, mas nós temos que ficar atento porque nós temos a DSTDA, que é a nossa Sim. CEDIF, que no Simples Nacional eu preciso mandar a informação até o dia 28 do mês seguinte, a competência. Então tem que pagar antes, né, professora?
Então tem que pagar antes dos 2 meses, você vê? Eles Não, amarraram, né? na realidade, você não precisa pagar a guia Para declarar. efetivamente, mas você precisa declarar, entendeu? Então, assim, vai declarar o débito e quando você pagar a guia, ele zera com crédito. Você tá vendo? Eu sou do simples, mas eu tô falando débito e crédito. É, Então, apuração. apuração. A empresa RPA, eu já tenho que fazer automático na entrada e já jogar na apuração, porque isso entra no SPED. A antecipação tem até um cálculo que você faz que vai na apuração do ICMS, que vai na apuração do ICMS-ST, aonde existe uma forma de preenchimento para quem é comércio varejista e existe uma forma de preenchimento para quem é comércio atacadista. Isso entra na apuração do ICMS, que entra onde? Na GIA, que entra no SPED, entendeu? Existe até uma cartilha que o Estado liberou para a gente, falando sobre essa sistemática de lançamento de antecipação nas nossas apurações. Isso para quem é RPA. Para quem é do Simples Nacional, declara isso na CEDIF. Na CEDIF, você vai jogar antecipação, lá onde ele vai colocar cálculo, né, de ICMS, e ele coloca isso daí, lá na CEDIF, como com encerramento e sem encerramento. Então, assim, quando eu pago a antecipação, eu lanço com encerramento. Por que é com encerramento? Porque eu não vou pagar mais ICMS na minha saída. Toda vez que eu pago antecipação, eu não pago mais ICMS na minha saída. Lembrando que na operação interna, dentro de São Paulo, que se eu vender para fora, começa tudo de novo. Começa tudo de novo, a cadeia começa tudo de novo. Exatamente. Sem contar que esses códigos também, seria até interessante, porque essa live vai ficar gravada, né? Vai. Se você puder colocar o link, né, numa oportunidade dessa cartilha da antecipação do RPA para os participantes acessarem. Deixa eu que colocar essa cartilha aí, essa cartilha para mim é novidade. Não sabia? Tá. Não. Deixa eu ver aqui. Cartilha. Então, mas vamos falando. Os participantes estão fazendo perguntas, né, comentários, estamos interagindo, né, em relação a essa questão de solicitar documento para o cliente, realmente é muito chato, né? Mas essa ideia que você deu é bem interessante, do busca XML de qualquer sistema fornecedor aí, para poder realmente ajudar a executar os trabalhos, né, as nossas rotinas. Então seria interessante vocês aderirem, conversarem com os clientes para poder fazer esse tipo de situação, né? E realmente a live vai ficar gravada e depois nós vamos estar publicando, compartilhando nos canais do YouTube, meu e da professora, tá, pessoal? Para vocês reverem aí. E é importante vocês saberem, principalmente essa questão de ST, esses dois amparos legais, essas fundamentações que eu passei para vocês. Convênio 142 de 2018 e a portaria CAT 68 de 2019, tá? Então, o convênio 142 de 2018 é nível nacional e a portaria CAT 68 de 2019 já é a legislação estadual do nosso estado de São Paulo das mercadorias que são sujeitas a ST, para a gente ter uma certeza do que a gente vai recolher antecipação ou não sobre compra interestadual, né? Isso, é muito importante a gente seguir, né, esses regulamentos. Eu sei que muitas vezes as pessoas, elas assistem até vídeo. Eu assisto, eu procuro saber algumas coisas mais práticas, né, mas eu não posso simplesmente ficar com esse embasamento, eu tenho que ler a lei, não tem como. Eu sei que é mais difícil de se entender, mas a gente não pode deixar de olhar. Toda vez que alguém passa o embasamento, confere para ver se tá certo. Porque eu vou te dizer, eu para gravar lei é difícil, entendeu? Não é fácil, porque são muitas. Não é fácil, são muitas, entendeu? Mas eu costumo dizer, não é porque eu não gravo a lei que eu também não sei. Então, assim, eu vou ter como se faz, que é a prática do dia a dia, e tenho que ter a lei anotada. Porque se alguém pergunta, automaticamente o que a gente precisa fazer? Passar para a pessoa, para que ela venha pesquisar e ter o fundamento do que nós falamos nesse dia a dia, nesse treinamento que geralmente a gente dá sobre esses assuntos, né?
E sem contar, eu sempre comento com os alunos que, principalmente quem está migrando de um departamento, de uma área para a nossa, professora, porque isso está acontecendo muito, né, Mônica? É verdade. Muitos profissionais da contabilidade e do RH, Departamento Pessoal, estão migrando para a área fiscal tributária. E eu sempre falo para os alunos que se você não gosta de ler, você vai passar a gostar a partir de agora. Porque nosso departamento, as nossas rotinas mudam a cada instante. E a gente precisa ficar a par, porque senão fica desatualizado. Nós mesmos, a gente tem que ler todos os dias, senão a gente fica desatualizado. É verdade, fica. Acho que é Mônica, se eu não me engano, ela está perguntando, questionando sobre antecipação, só para confirmar, Pro. Dá uma olhadinha ali, ó. Ela está perguntando o seguinte. Mônica não, é Nicole. Então, a antecipação é devida quando o produto tem ST em São Paulo, e se houver protocolo entre os estados, não é antecipação, e sim diferencial de alíquota. Certo, Pro? A Nicole. Tá, peraí. Mônica, essa é a Nicole. Ah, Nicole deve ser filha da Jaci. A Jaci, eu estou fazendo uma parceria com eles, né? Um escritório de contabilidade, e eu estou fazendo um treinamento com eles uma vez por semana lá e dando algumas consultorias, né? Então, Jaci, então, a antecipação é devida quando o produto tem ST em São Paulo. Se houver protocolo entre os estados, não é antecipação, é diferencial. Então, ó. A antecipação é devida quando o produto tem ST em São Paulo? Sim, se não vier calculado na nota. Isso. Aí, olha só, comprei no estado de São Paulo, olha só, comprei no estado de São Paulo, e a nossa live vai findar acabando aqui por causa do tempo, mas vamos ver até onde a gente consegue responder. Então, olha só, comprei no estado de São Paulo. Comprei no estado de São Paulo, ok? E esse produto que eu comprei, sem querer, eu pesquisei e ele tem substituição tributária, mas a empresa que vendeu para o meu estabelecimento não calculou a ST. Ela sendo indústria, automaticamente o primeiro da cadeia deveria ter calculado. Tem que se conversar com essa empresa para saber o porquê ela não calculou. Porque toda vez que há substituição tributária, mas não é calculado na nota, eu tenho que colocar um embasamento nas informações complementares para dizer o porquê que eu não calculei. Exato. Tá certo? Então, eu tenho que falar com o fornecedor. Mas eu comprei de um fornecedor que já é substituído. Ele não é uma indústria, ele é um comércio. Mesmo assim, você tem que questioná-lo o porquê que não veio com cálculo da ST. Por que isso? Ou por que não veio com o CFLP 5405, né, que seria de um substituído? Porque muitas vezes a mercadoria até tem, a mercadoria foi calculado, foi pago, mas na hora de emitir a nota, emite a nota errada. É isso. Às vezes, porque a indústria acha que aquele produto, ele não se enquadra como substituição tributária, porque nós temos essa sistemática de definição de produto, né? Segmento. É o segmento. Eu vendo escada, mas essa escada é utilidades domésticas, não é materiais para construção. E aí, eu calculo, eu não calculo? Então, existe esse problema na hora de se calcular ST. Então, toda vez que você comprar internamente, você tem que falar com o seu fornecedor. Se não veio calculado ST ou se não veio como um substituído. Caso você saiba que esse produto tem ST em São Paulo. Ok? Vou dar o exemplo do uísque. O uísque eu sei que tem ST. Então, se eu comprar em São Paulo... se eu comprar em São Paulo e não vier com ST... ou não vier de um substituído, eu já sei que está errado. Então, eu tenho que falar com quem? Com o meu fornecedor para fazer os acertos. Se eu compro de fora, aí automaticamente não veio destacado na nota, eu calculo a antecipação. Isso. Tá? Agora, algumas pessoas têm dúvida, principalmente no Simples Nacional, que quando compra de fora, tá? E veio no 6403... veio no 6401. O que significa isso? Que é o primeiro da cadeia, onde ele está destacando a substituição tributária. Mas como eu sou do Simples, eu pago o diferencial de alíquota aqui dentro? Não. Se já veio destacado na nota fiscal um ICMS de substituição tributária, eu não calculo. Já foi recolhido. Então, eu não calculo nem diferencial e nem antecipação de novo. Porque já foi calculado antecipadamente.
já veio destacado na nota. Na realidade, o valor da minha mercadoria já ficou mais cara, porque veio o valor do produto mais a ST, né? Verdade. Então, se houver protocolo entre os estados, não é antecipação, é diferencial. Não é nem antecipação e nem diferencial, porque já veio calculado na nota. Se já veio calculado na nota, eu não calculo nada. Nossa, são regras, né, professora, absurdas que realmente é só na prática, no dia a dia, que a gente realmente vai aprender isso daí. Não tem jeito. É verdade, não tem jeito, não tem. Tá? Pro, temos 8 minutinhos para poder complementar alguma coisa para a gente poder encerrar nossa live. Você gostaria de falar alguma coisa em relação a algum outro tema sugerido para a gente fazer uma outra live? Ou a gente aguarda o pessoal sugerir para a gente? O que você acha? Eu acho que o pessoal pode tá deixando para nós, porque a live, na hora que acaba, depois assistindo, a gente consegue ver essas dúvidas. Então, pessoal, se vocês quiserem, siga pelo Insta, pelo LinkedIn, tanto eu quanto a professora Andréia. Deixa lá as dúvidas para nós, nas mensagens, no inbox, porque aí o que a gente faz? A gente pega aquelas dúvidas, algumas a gente vai respondendo, vai auxiliando, vai ajudando, e nas demais, se for mais complexo, a gente monta live, tá? Eu costumo dizer assim, eu tenho vários grupos, né? A Pro tem também um grupo do WhatsApp de parte fiscal, né? De rotinas fiscais. Eu também tenho vários grupos que falam sobre essa questão de antecipação, que fala do Simples Nacional. Às vezes eu não consigo responder o grupo, mas eu percebo que as pessoas se ajudam e eu fico muito feliz com isso. Isso me satisfaz muito. Porque se eu não sei e você não sabe, automaticamente você responde, você está ajudando, entendeu? Então o nosso objetivo é esse. Então, se o pessoal quiser, só chama pelas mensagens, deixa o recado, que a gente passa os nossos contatos e a gente vai adicionando também nesses grupos e a gente vai se ajudando. E a gente pode montar aí, de repente, uma live mostrando para eles como se faz o cálculo, né? É que pelo Insta, a gente não consegue ter uma visão muito ampla, né? Mas pelo YouTube, a gente consegue, de repente, montar um material de apresentação e explicando para eles o cálculo. Também uma hora, né? 60 minutos, né? Dá para a gente montar uma live falando sobre esse cálculo. Então, a gente pode montar uma live falando só sobre o diferencial de alíquota e mostrar o cálculo, e mostrar uma live de antecipação. Porque eu sei que quando junta os dois, né? Igual tem gente falando. Não, aí não vai dar. Aí vai dar nó no tico e teco deles, aí até no nosso não dá, não. Tem que fazer uma live com cálculo de diferencial e outra live com cálculo de antecipação. Perfeito. É verdade. Olha, Flávia, a Michele estudou comigo no colegial. Depois eu me encontrei com ela num curso da Contimact. Amo ela de paixão, né? Desde o terceiro ano, sei lá quantos anos eu tinha naquela época. Mas pode deixar que a gente vai montar essa live de correlação de CFLP e CST, porque eu tô tendo muito problema. Na hora que eu tenho que conferir lançamento dentro de escritórios de contabilidade, eu quero ter um ataque cardíaco. Imagina. Entendeu? Imagina. Gente, só uma dica. RPA tem que se usar CST de RPA. Isso. Empresa do Simples Nacional é CSOSN. Por enquanto. 2022 muda, mas vamos continuar disso. Exatamente. 2022 ainda está longe. Muda CFLP, muda um monte de coisa, né? Mas vamos aguardar. Agradeço a todo mundo que participou, aos professores que estavam junto com a gente, a você, Andréia, pela oportunidade, tá? E com certeza nós teremos outras para estar ajudando a vocês e a nós mesmos, né? Esse que é o lance, isso que é mágico para quem ministra aula, Pro. Isso que me fascina. Verdade. Na hora que eu falo, que eu explico, eu também aprendo com o aluno. Isso é maravilhoso. Bom, então eu também vou dar meu tchauzinho, vou agradecer cada um de vocês, aos professores, a Adriana, a Márcia, a Dani, por terem participado aqui na nossa live. Pro, muito obrigada por essa oportunidade e que a gente possa fazer realmente muitas outras lives para poder, principalmente nesse momento tão complexo, tão complicado que estamos vivendo, para a gente poder também ceder um pouquinho do nosso conhecimento, que seja singelo, mas que seja de coração para todos, tá bom? É verdade. Muito obrigada a todos. Parabéns por hoje, viu? Boa sorte. Gente, boa noite. Um beijo para todos e até a próxima, hein?